meus amores, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, nós teremos aula de ciências e na aula de hoje nós vamos falar sobre o solo, as características do solo, os tipos de solo, onde ele pode ser usado, qual é a importância dele para nós, seres humanos, para os animais, para as plantas. Isso tudo o solo interfere um pouquinho em cada coisa. Então, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E se vocês preferirem, que é ótimo, abram um livro, acompanhem junto comigo, porque tudo que eu vou falar tem o conteúdo do livro. Eu tô seguindo a matéria do livro, então vocês podem abrir o livro que vocês vão ver fotos. Eu também vou deixar fotos aqui com vocês, de acordo com o que eu vou falando, para vocês entenderem melhor como tudo funciona. Então, para começar, o que vai acontecer? O solo, ele possui um padrão básico geral. E que padrão é esse? O solo, ele sempre vai conter água, ar, sais minerais, matéria orgânica, planta, animais. Então, não significa que todo tipo de solo vai ter tudo isso. Não. Cada tipo de solo vai possuir alguma dessas coisas ou todas as coisas. Isso vai depender do solo. Tudo bem? E uma coisa que nós devemos lembrar aqui, a matéria orgânica, ela é principal para a identificação do tipo de solo. Por quê? A ausência dela ou a presença dela que vai definir qual é o tipo daquele solo. E quais são os tipos de solo? Os solos, eles podem ter 3 colorações. A coloração mais avermelhada ou amarelada, que é como se fosse um barro. Essa coloração, quando vocês verem um solo que tem essa coloração mais avermelhada ou mais amarelada, vocês já vão olhar e vão falar, esse solo aí tem muito ferro, tem muito mineral, ferro. Então, vai ser fácil de vocês identificarem por aí, entenderam? Também tem aquele solo que é escuro, aquela mais conhecido como terra preta. E que terra preta é essa? A mamãe, a vovó, em casa, alguém sempre tem aquele vasinho de planta, que vocês podem ver que a terra onde tem planta, ela geralmente é mais escura, ela é mais marrom escuro, mais preta. Isso significa que essa terra, esse solo, ela tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Então, vocês sabem que aquele solo ele é ótimo para plantio. Então, vocês podem sempre reparar que toda vez que tiver um vaso de planta, a terra ela vai ser preta ou aquele marrom bem escuro. Então, quanto mais escuro a terra for, o solo for, mais quantidade de matéria orgânica ela vai ter. Então, é fácil de vocês identificarem por aí. Então, a terra avermelhada ou amarelada, ela tem uma quantidade de ferro muito grande. A terra escura, marrom ou preta, quanto mais escura ela for, significa que ela tem uma quantidade de matéria orgânica muito grande. E que matéria orgânica é essa? A matéria orgânica que ela é presente no solo são restos de animais mortos, plantas que se decomporam, que morreram, acabaram caindo no solo. E então aqueles animais, aquelas plantas, as fezes de animais, tudo isso vai fazer com que aquele solo fique adubado e traga nutrientes, tanto para os animais que vivem naquele solo, que são principalmente as minhocas, são animais que costumam viver no solo, dentro do solo mesmo, ou também nutrientes para as plantas. Então, vocês podem ver que as plantas, elas geralmente crescem em ambientes que tem o solo mais escuro, com a terra mais escura, mais preta, beleza? E o solo, quando ele for mais claro, aquele marrom bem clarinho, aquele cinza, ou então aquele quase branquinho, significa que ele tem uma quantidade muito baixa de matéria orgânica. Então, ele é muito difícil, você não vai encontrar plantio ou animais vivendo naquele tipo de solo, porque não é um solo favorável para isso, entenderam? E também nós podemos identificar o solo não só pelas cores. Nós vimos as cores do solo, que é o vermelho amarelado, o escuro ou o cinza mais clarinho puxado para o branco, mas também podemos identificar o solo pelas texturas dele. E quais são essas texturas? As texturas do solo, elas são divididas em 4 categorias. A primeira categoria é o solo arenoso. O que é o solo arenoso? Obviamente, aquele solo que possui uma quantidade de areia muito grande. Então, esses grãos de areia, eles não são pequenininhos, eles são maiorzinhos, mais grossinhos.
Então, aquele solo, o que acontece com ele? Toda vez que chove ou tem uma quantidade de água naquele solo, aquela água, ela vai sendo puxada e ela é levada para o mais baixo que ela conseguir. A camada mais interna do solo, desse tipo de solo arenoso, a água ela vai ir. Então, por que esse solo acaba não sendo um solo fértil, um solo bom para plantios ou moradia de animais? Porque a água, quando ela passa naquele solo arenoso, ela leva consigo todos os nutrientes e toda aquela matéria orgânica, ela leva lá para baixo. Então, quando você vai colocar uma planta ali, o que acontece? Como aquele nutriente, aqueles sais minerais, aquela água tá bem lá embaixo, a planta ela fica mais na superfície. Então, se a planta ela tá aqui e a água e os sais minerais estão todos aqui embaixo, a raiz da planta ela não consegue alcançar nem a água, nem os sais minerais, nem a matéria orgânica. Então, ela acaba não sobrevivendo àquele tipo de solo. Então, não é um solo bom para isso. Então, o solo arenoso, vou deixar uma fotinho para vocês aqui dele, para vocês entenderem. Vocês vão ver que ele não é um solo muito escuro, ou seja, ele não tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Por quê? Sabe, quando vocês vão na praia, que tem aquela areia mais clarinha em cima, e quando vocês vão cavar, ela não é mais escura lá embaixo? Então, é exatamente isso que acontece. A areia em cima são aqueles grãozinhos, e o que acontece? Quando a água bate, ela desce. Então, lá embaixo é onde que é mais molhadinho, que é onde tem os sais minerais, a matéria orgânica, a água. Então, tudo isso fica mais para baixo. Então, a praia é um ótimo exemplo para vocês entenderem como que isso funciona. O outro tipo de solo é o solo argiloso. O que é um solo argiloso? Não sei se todo mundo já viu argila ou já mexeu com argila, mas é como se fosse lama. Sabe a lama? Que ela é bem molhadinha, ela é mais avermelhada. E o solo que é mais avermelhado, o que ele tem? Muita quantidade de ferro. Então, o solo argiloso, ele é como se fosse uma lama. Ele é a lama, né? Ele é como se fosse a argila mesmo. Porque a lama, quando ela seca, é exatamente igual à argila. A argila ela é molinha quando você está mexendo, mas quando ela seca, ela fica dura e você não consegue mais moldar ela. Esse solo ele é muito utilizado para fazer cerâmicas, aquele filtro de barro. Então, esse solo ele é muito usado para poder fazer isso, fazer essa arte manual. Então, vocês já sabem que o solo argiloso, também vou deixar uma foto para vocês aqui dele, ele é mais avermelhado, então ele tem uma quantidade de ferro muito grande. Ele é um solo que ele é bem, os grãos dele são bem juntinhos, então eles acabam não deixando a água descer, igual o solo arenoso, e então a água e os sais minerais, eles ficam todos ali juntinhos. E o mineral que contém bastante nesse tipo de solo é o ferro, por ele ser mais avermelhado, como se fosse um barro. O outro tipo de solo é o solo umífero. O que é o solo umífero? O solo que serve para plantação, é aquele solo de terra preta. Vou deixar uma fotinho para vocês aqui entenderem. Então, ele é aquele solo escuro, aquele solo de terra preta. Então, ele é ótimo para fazer plantio, para poder ter as minhocas que fazem moradia no solo. Então, é esse solo que é específico para isso, para fazer plantio de alimentos, de plantas, também de sobrevivência para as minhocas. O que é bom ter as minhocas, né, nos vasos de planta. Por quê? Geralmente, quando você vê onde tem planta na natureza, em algum lugar assim, se você cavar, você pode acabar achando minhoca. O que é bom, porque quando aquela minhoca morre, o que acontece com ela? Ela vira adubo para aquele solo, ou seja, ele vira nutriente para a planta. Então é tudo um ciclo. O animal morre, ele se decompõe e acaba virando nutriente para a planta que vai crescer ali. A planta também ela pode morrer, então ela vai se decompor ali naquele solo, mas pode ser que nasça outra planta ali no lugar. E aquela planta que morreu e aquela minhoca que morreu acaba sendo nutriente favorável para a próxima planta que vai estar ali. Então, o solo umífero, ele é esse, aquele solo escuro, o solo de terra preta. E o último tipo de solo é o solo calcário.
O solo calcário, ele geralmente é bem mais clarinho, ele é mais cinza, mais puxado pro branquinho. Vou deixar uma fotinho pra vocês aqui. Ele geralmente ele possui muitas rochas, principalmente a rocha calcária. Então, ele, por ser cinza, lembra o que nós falamos? O solo, quanto mais claro ele for, menos quantidade de matéria orgânica, ele vai possuir. Então, ele não é um solo fértil, ele não é um solo que é encontrado animais, você não consegue fazer o plantio naquele solo, porque ele não é um solo apropriado para isso. Tudo bem? Então, o solo calcário, ele é assim. E qual é o uso que nós fazemos desse solo? O uso que nós fazemos desse solo é o quê? Plantio. Vocês verem que existem animais que vivem ali. Os animais, eles podem ficar ali de forma direta ou indireta. E o que seria isso? O animal que vive ali de forma direta é a minhoca, por exemplo, porque ela precisa do solo para viver. Ela vive no solo, dentro do solo. Então, ela vive ali de forma direta. Mas também tem animais que podem viver de forma indireta. Por quê? Porque o solo, quando ele é adubado, quando ele está com matéria orgânica suficiente e consegue nascer uma planta ali, tem animais que eles vivem em cima das plantas, nas folhas, como as lagartas e esses tipos de animais. Então, eles vivem ali de forma indireta. Mas por que eles estão ali? Porque o solo era apropriado para poder nascer a planta e eles acabaram vivendo na planta. Então, eles vivem ali de forma indireta. E a forma direta é a minhoca, um exemplo, porque ela vive dentro do solo. Ela mora lá, ela vive lá. Então, o solo nós usamos ele no plantio, na agricultura, a agricultura com certeza. Então, o solo que nós mais usamos é o solo umífero, porque ele é um solo ótimo para plantio, o que acaba nascendo grama, e nós conseguimos fazer a pecuária, que é a criação de animais. Então, os animais eles se alimentam daquela grama e eles defecam ali, então as fezes deles servem para fazer com que aquele solo fique com uma matéria orgânica maior, e assim vai fazendo todo esse ciclo. O animal come, faz as fezes dele ali, vira adubo para a planta, então eles conseguem fazer o plantio, fazer a colheita. Então o solo que nós mais usamos é o solo umífero, não se esqueçam disso. Então, espero que vocês tenham entendido bem o que aconteceu, como é que são as características do solo, os tipos de solo. E eu espero vocês, todos os dias aqui, não se esqueçam. E eu vou dar continuidade a essa aula na semana que vem. Por quê? Hoje não vai dar tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E o que eu quero fazer? Semana que vem eu vou deixar para fazer uma atividade prática com vocês, que nós vamos montar um filtro de solo, que vai ser bem legal. Eu vou deixar esse vídeo para fazer só o filtro de solo. Então, eu espero que vocês gostem, porque é uma atividade bem legal, eu já fiz várias vezes e eu acho muito legal. E eu espero que vocês façam também, porque vocês vão amar, beleza? Então, esse foi o vídeo, até amanhã, amanhã é quinta-feira, aula de novo de matemática comigo, e português com a tia Thaís. Então, não se esqueçam, fiquem sempre em casa, não esqueçam de fazer a higiene de vocês. E vamos fazer novamente, é sempre bom dar esse recadinho de que juntos nós vamos conseguir, tá bom? Então, beijo, até amanhã.